E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Copini e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de torta de limão muito especial. Vamos aprender a fazer a massa bem crocante, vamos aprender a fazer um creme bem gostoso com uma consistência excelente para a torta e um merengue suíço bem brilhante. Eu vou ensinar muitas técnicas para vocês, então prestem atenção em cada uma das dicas que eu vou passar. Vamos lá? E os ingredientes são farinha de trigo, manteiga sem sal, açúcar, sal, ovo, essência de baunilha e limão. Para o recheio, leite condensado e suco de limão e raspa de limão. Para o merengue, clara de ovo, açúcar, sal e suco de limão. E para finalizar, opcional, pistache. Vamos começar pela massa então? Vou colocar aqui no bowl a farinha de trigo, junto com a manteiga. Então, para começar a minha massa, eu vou colocar a farinha de trigo, a manteiga e todos os ingredientes secos, que são também o sal e o açúcar. Ó, o açúcar e o sal. Lembrando, sempre que eu gosto de falar, o sal ele é muito importante nas massas, tá? Isso porque ele vai realçar o sabor de todos os ingredientes e não vai ficar com aquele gosto de farinha crua, então vai levantar bem o sabor da sua massa, tá? Vamos lá. Coloquei a manteiga junto com os ingredientes secos. O que eu vou fazer agora? Com a ponta dos dedos, eu vou dissolvendo essa manteiga. E qual que é o ponto? Eu vou dissolvendo essa manteiga até a gente atingir o ponto de farinha, de areia molhada. Vai ficar tipo uma farofinha. Eu vou mostrar pra vocês. Vão bem devagarinho, tá? E o legal da manteiga é a gente ter uma manteiga bem gelada. Ela vai esfarelar bem mais fácil, tá? Com a ponta dos dedos a gente vem trabalhando, ó, bem delicado com essa farinha. Eu não quero apertar ela, eu não quero desenvolver o glúten dela, então bem delicado com a ponta dos dedos eu venho dissolvendo essa manteiga, tá? Deu ponto aqui de areia molhada, ó, virou bem uma farofinha, ó, e fica no ponto de areia molhada como eu falei pra vocês. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou adicionar os líquidos. E como é uma torta de limão, eu vou agregar um pouquinho de raspa de limão na minha massa, tá? É uma massa bem neutra, a gente pode saborizar com várias coisas. Raspa de limão, raspa de laranja, bebidas alcoólicas, fazer massa de chocolate, colocar canela, fazer várias coisas. Como essa é de limão, eu vou agregar as raspinhas de limão pra trazer um sabor a mais, tá? E não esqueçam de pegar bem essas dicas que eu dou da farinha pra gente não mexer tanto, do sal, que vocês vão ver que vocês vão ter uma massa de torta incrível. Então eu coloquei as raspas de limão, agora eu vou entrar com os líquidos. Os líquidos no caso são o ovo e a essência de baunilha. Eu gosto sempre de colocar a essência de baunilha também, que ela dá um sabor e dá um aroma muito bom também. Vamos lá, coloquei os líquidos. Lembrem aquilo que eu tinha falado, pra gente não mexer demais a farinha? Aqui o mesmo caso. Quando eu colocar os líquidos, eu vou usar minha mão como se fosse uma espátula, tá? Usei minha mão aqui como uma espátula, ó. A massa ela já tá um pouco lisa, só que ainda tem uns pontos de farinha, tem uns pontos de ovo. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou usar essa parte da mão e eu vou homogeneizar bem essa massa, tá? Então, ó, eu vou fazer assim com a parte da mão, ó, e eu já tenho a massa bem homogênea. Venho com o meu raspador aqui, ó, raspa ela bem. Tenho aqui a minha massa bem lisinha já. O que eu vou fazer agora? Uma dica bem legal pra vocês, como é uma massa bem amanteigada, uma massa que vai açúcar, é uma massa bem legal pra gente manter ela congelada. E outra dica bem legal também, um exemplo, fiz ela agora. A nossa mão pode estar um pouco quente, o ambiente pode estar um pouco quente, essa manteiga, essa massa vai dar uma amolecida. Então vamos levar ela pelo menos uma horinha na geladeira pra gente conseguir abrir ela, pra gente montar a nossa torta, tá? E não esqueçam, se quiser fazer um monte dessa massa, deixar congelado, ela tem uma durabilidade aí de até uns 3 meses, tá? Pra guardar ela, ó, tanto na geladeira quanto no freezer, vamos colocar ela no plástico filme, cobrir. Ó como ela ocupa pouquinho espaço lá no seu freezer. Você cobre, deixa lá e aí você tem bastante massa de torta. Vamos levar para a geladeira então e daqui uma horinha vamos abrir ela para montar a nossa torta.
Minha massa já descansou por 1 hora, ó, ela já tá bem mais consistente, tá? Então eu deixei ela descansando bem. O que eu vou fazer agora? Eu forrei o plástico filme, coloquei a massa e forrei outro plástico filme em cima. Isso para eu abrir e a massa não ficar grudando no rolo, tá? Ou ficar grudando na bancada. Então eu vou abrir aqui, ó, direto no plástico filme, e aí não corre o risco de grudar, tá? Nem na bancada e nem no rolo. Aqui eu gosto de... Claro que a gente pode pegar e colocar essa massa com a mão, com os dedos, só que eu gosto de fazer assim, porque a gente fazendo assim com o rolo, essa nossa massa vai ficar mais homogênea. A gente abre ela toda na mesma espessura e ela vai ficar bem certinha, tá? Quando a gente coloca com o dedo, às vezes pode ficar um lado mais alto, um lado mais baixo. Então eu prefiro colocar no rolo por conta disso, tá? E mais uma coisa, o que eu gosto de usar é forma de fundo removível. Eu gosto de usar forma de fundo removível porque aí você não precisa ficar virando a forma para soltar ela, tá? Então, ó, a forma de fundo removível é bem mais fácil. E mais uma coisa, por essa massa ser bem amanteigada, a gente não precisa untar a nossa forma, tá? A própria massa ela se solta sozinho por ela ter uma boa quantidade de gordura, ou seja, uma boa quantidade de manteiga. Aqui, ó, deu ponto, ela tá toda na mesma espessura. Eu vou tirar o plástico filme, tá? Guardo esse plástico filme e venho aqui, ó, sobre a nossa forma. Como eu falei, ó, ela é de fundo removível, eu não preciso untar, tá? Eu não tenho nada de manteiga aqui. Eu só vou pegar essa nossa massa e viro ela aqui, ó, bem certinho. E com o próprio plástico filme, ó, eu venho aqui e eu vou acomodando essa nossa massa. Ó, tiro o plástico filme e com uma faca ou com a própria mão, ó, a gente vem e tira esse excesso, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou levar para assar. Só que antes de assar, o que eu preciso fazer? Ou eu furo com o garfo, igual eu vou fazer aqui, tá? Ou a gente coloca um peso. Tem bastante gente que coloca um plástico filme em cima e coloca feijão, coloca castanhas, se você for usar. Eu gosto aqui de furar com o garfo, mas a gente precisa desse processo porque se a gente não furar ou se a gente não colocar algum peso, ela vai inchar, tá? E a sua massa ela não vai ficar retinha. Então, ó, furei. Tá furadinha agora, ela tá pronta pra gente levar pra assar. Forno, sempre pré-aquecido a 180 graus e a gente vai levar ela no forno até que ela esteja bem douradinha, beleza? Vamos lá então? Enquanto a nossa massa assa, vamos preparar então o creme e o recheio? Vamos lá. Eu vou colocar o leite condensado. E agora eu vou colocar o suco de limão. Então vamos lá. Vamos colocando o limão. E sempre que eu for colocando o limão, a gente vai experimentando, tá? Ó, esse daqui tem bastante suco. Então pode ser que eu use 2, pode ser que eu use 3, pode ser que eu use 4. Depende muito da acidez, tá? E da quantidade de suco que vem dentro do nosso limão. E uma coisa que é opcional, a gente pode usar as raspas. Se quiser, pode colocar um pouquinho de raspa aqui, que ela ajuda no sabor. Eu não gosto de colocar aqui, eu gosto de usar as raspas só para finalizar a nossa torta, beleza? Então aqui só o leite condensado e o suco de limão. Pode colocar bastante limão, porque a nossa torta ela é de limão. Como tem a massa, tem o merengue, se você não colocar bastante limão, você não vai sentir muito o gosto dele. Então pode colocar bastante limão, tá? Deixar ele bem azedinho, que a própria massa e o próprio merengue vai cortar bastante essa acidez. Ó, já foi um, ó. Viram que ele dá uma engrossada? Conforme eu colocar o segundo, ele vai engrossar mais ainda. Coloquei, ó, ele já tá bem consistente. Vou provar também, ó, um pouquinho só. Já tá bem ácido. Então, esses 2 limões, eles tinham bastante suco, tá? Tinham bastante acidez, então 2 foi o suficiente. Mas foi o que eu fiz, podem ser 3, pode ser 4, depende bastante do limão que você tem aí, tá? Ó, criou essa consistência, eu já tenho então
o nosso recheio pra gente rechear a nossa torta, tá? Aquele recheio que quando a gente partir ele não vai escorrer e vai ficar bem consistente na nossa torta. E agora, para finalizar os preparos da nossa torta, para a gente poder ir para a montagem, vamos preparar o merengue, tá? O merengue é muito simples. Vamos lá, qual que é a proporção do merengue que eu gosto de fazer? Ah, só para explicar para vocês, hoje eu vou preparar o merengue suíço, que é aquele merengue que a gente faz no banho-maria. Mas é muito simples, eu vou explicar o passo a passo para vocês, vocês vão ver como é muito fácil. Qual que é a proporção do merengue? O merengue é uma parte de clara para 2 partes de açúcar. Então vamos lá, um exemplo, coloquei 100 gramas de clara, eu vou colocar 200 gramas de açúcar, coloquei 150 gramas de clara, eu vou colocar 300 gramas de açúcar, é sempre essa proporção, tá? Então vamos lá, coloquei a clara e o açúcar aqui, eu vou misturar bem. O sal, ele vai fazer com que a nossa clara ganhe uma consistência e que ele ganhe uma firmeza. Então, ó, coloquei aqui na panela, o que eu vou fazer? Geralmente esse merengue ele é feito no banho-maria. Por quê? Isso pra gente tomar cuidado para as claras não cozinharem. A gente tem que atingir nesse merengue 60 graus. Então, a gente pode ter um termômetro, tá? Se você tiver um termômetro, ótimo. Mas se você não tiver, fica tranquilo. Você consegue ver o ponto. Qual que é o ponto? A gente vai levar no fogo. Ó, agora, esse merengue, ele tá cheio de grãozinhos, ó. Cheio de grãozinho de açúcar. Ó, bastante. Se você tiver o termômetro, quando chegar a 60 graus, se você não tiver o termômetro, quando todo o açúcar se dissolver, você consegue ver o ponto do nosso merengue, tá? Então fiz isso, em vez de levar no banho-maria, o que eu vou fazer? Eu vou levar no fogo bem baixinho. A gente pode fazer isso também, leva no fogo bem baixinho, só que controla. Vai sempre mexendo sem parar e vai com o termômetro com o seu dedo lá sempre vendo, tá bom? Vamos levar pro fogo então? Coloquei o meu merengue aqui no fogo, lembrando, eu posso fazer no banho-maria. Se eu fizer no banho-maria, é mais difícil de passar, a gente tem que tomar um pouco menos de cuidado. Mas eu também posso fazer no fogo direto, que eu prefiro. Eu tô fazendo aqui no fogo direto, então a gente não pode parar de mexer um segundo e tem que ficar de olho nele, tá? Atingiu 60 graus no termômetro, a gente leva pra batedeira. Tirei do fogo a 60 graus, vamos trazer direto aqui pra nossa batedeira, tá? Não tem mais nenhum grãozinho de açúcar. Trouxe pra batedeira, o que eu vou fazer? Vou deixar ele batendo e quando ela começar a ficar branca, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um pouco de suco de limão. Esse suco de limão, quando ela começar a montar, vai ajudar ela a ganhar mais consistência, tá? Então vamos colocar pra bater. Tirei o merengue da batedeira, olha aqui, ele tá bem cremoso, ele tá bem brilhante, ele tá sem pontinho nenhum de açúcar e ele tá em picos firmes, tá vendo, ó? Esse nosso merengue ele não cai, ó, ele tá bem firme, então tá ótimo pra gente decorar a nossa torta, tá ótimo pra gente poder cobrir um bolo, então pega essa receita, usa ela tanto pra cobrir essa torta, pode cobrir um bolo, pode fazer vários tipos de decorações, tá bom, ó? Já tenho a minha massa assada bem douradinha, ó. Já tenho o meu creme bem consistente, ó, igual eu falei pra vocês. Já tenho o meu merengue que eu mostrei o ponto aqui dentro do saco de confeitar. Vamos fazer a montagem da nossa torta agora? Pra soltar ela, lembrem, bem facinho, não precisa untar, essa massa é bem amanteigada. Eu só vou apoiar ela aqui num suporte só pra me auxiliar, ó. Já caiu. Eu vou tirar ela super facinho desse fundo, ó, tá vendo? Eu consigo pegar ela na mão, ela não quebra, ó, nada. Apoio o nosso prato e vamos começar com a montagem. Lembra, ó, o creme bem cremoso, só que com uma consistência muito boa, tá? Uma consistência que a gente consegue, na hora do corte, ele não escorrer, ele ficar um creme bem bonito, ó. Então, ó, coloquei o meu creme de limão e agora vamos finalizar com o merengue, tá? A finalização a gente pode fazer de vários jeitos, pode fazer pingos, pode fazer voltas, beleza? Eu vou fazer todas as voltas aqui dando bastante volume. É bom que quando a gente coloca o merengue você pode dar bastante volume na torta, tá? Ela aumenta, você consegue dobrar o tamanho do volume dela só com o seu merengue, tá? Então dá bastante altura com ele.
Coloquei o merengue e para finalizar, para dar aquele queimadinho, para dar todo o charme, para não ficar só aquele branco, vamos vir com o maçarico, ó, e vamos queimar todas as pontinhas da nossa torta. Ele dá um charme, dá um aroma bem gostoso na nossa torta. E para finalizar, eu posso pegar e posso colocar raspas de limão, mas como eu tenho aqui comigo, que eu tinha até mostrado no começo do vídeo para vocês, eu tenho um pouquinho de pistache. Como ele é verdinho também, em vez das raspas de limão eu vou colocar o pistache. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários. Podem perguntar que a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês e espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, se inscrevam no canal do Padacon. Um beijo doce a todos vocês.